Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal Antônio Vieira. Vamos dar prosseguimento ao estudo que nós estamos fazendo de seleção de faixas de terreno que possam conter uma estrada, rodovia ou ferrovia, que ainda não sabemos qual das duas modalidades será vencedora. Nas aulas anteriores abordamos vários aspectos sobre os traçados preliminares, né? Nesse estudo que estamos fazendo, basicamente estamos seguindo a instrução do Serviço Ferroviário, do DENIT, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, na parte de estudos de traçado. Vamos então prosseguir esse nosso estudo. Queremos fazer então a comparação de traçados. Estamos já nesta fase, supondo que o traçado de várias rodovias, várias ferrovias já foram feitos e agora precisamos selecionar dentre as rodovias a melhor e dentre as ferrovias a melhor, mas nunca esquecendo que o que queremos é a melhor faixa de terreno sobre vários aspectos. Nessa comparação, vamos tratar do critério técnico, usar o critério técnico. Existem outros critérios, critério econômico, técnico-econômico. Esse critério técnico, ele é usado para comparação de traçados da mesma modalidade. Ferrovia com ferrovia, rodovia com rodovia, podia ser dutovia com dutovia, hidrovia com hidrovia, e assim por diante. Então, esse é o critério técnico. E para aplicar esse critério técnico, né, nós temos que definir, né, indicadores desse critério técnico, índices. Esses índices nós vamos usá-los para comparar essas alternativas do mesmo modo de transporte. O propósito de cada índice, ou de se definir esse índice, nós já vimos em algumas aulas anteriores, naquela de tortuosidade, por exemplo, em que eu perguntava qual das duas estradas seria mais tortuosa, assim, olhando as duas, ficaria na base do achismo. Alguém podia achar que uma estrada era mais ou menos tortuosa do que a outra. Então, para retirar esse caráter subjetivo da análise, nós usamos esses indicadores, esses índices. Um deles baseia-se no cálculo do comprimento virtual, que é o que nós vamos começar a ver agora nesse vídeo. Como se conceituaria esse comprimento virtual? Como o nome está dizendo, né, é um comprimento fictício. Então, o comprimento virtual é um comprimento fictício associado ao comprimento real, correspondente a ele, onde o comprimento real é acrescido de parcelas associadas a determinados elementos do traçado. Para ilustrar melhor e tornar mais didática assim a aula, vamos fazer uma ilustração fora da área de estradas, uma coisa que todos já conviveram em suas casas e fica mais palpável. Vamos examinar uma instalação hidráulica de uma casa, podia ser de um edifício. Então eu digo aqui, uma estação hidráulica leva a tubulação de água, né, desde o reservatório, aquela caixa d'água, até unidades da casa, até o banheiro, os banheiros, a cozinha, a área de serviço. Nesse percurso da tubulação, ao longo das paredes, ao longo da casa, essa tubulação, no seu trajeto, vai mudando de direção e, para mudar de direção, ela usa aqueles joelhos, curvas e outros elementos assim. Já está aqui, já falei, né, as válvulas para mudar a direção.
uma condição que se deve ter em mente, a condição a cumprir para cada um desses ensaios do trajeto da tubulação, é que a vazão da água, aquela quantidade de água que cai numa unidade que cai na unidade de tempo, e a pressão dessa água nas torneiras, no chuveiro, né, numa ducha, ela deve ser a maior possível. Todos vocês, não sei, e em algum momento já moraram em algum lugar em que sai pouca água no chuveiro, vai dar uma descarga, sai pouca água, às vezes tem que dar 2, 3 descargas para que o efeito seja cumprido. Então, a vazão e a pressão da água é um elemento importante nesse projeto, nesse traçado da tubulação. Podemos, então, traçar essas tubulações de diferentes maneiras, por um caminho ou por outra. Então, cada caminho que nós vamos escolhendo, lá que o bombeiro vai escolhendo, ou que você possa fazer o seu projeto de instalações hidráulicas, né? Se é um engenheiro civil que está fazendo um projeto de instalações prediais, cada traçado desse vai levar uma quantidade de elementos ali, aquelas válvulas, joelhos, curvas e assim por diante. Essa figura aqui, ela mostra uma instalação assim, bem simples. Aqui a caixa d'água, né, o reservatório, e aqui já sai uma tubulação direta para o vaso sanitário. E vejam que ela tem uma bitola, né, mais larga. E tem aqui também previsto, né, nesse parece um T, tá vendo aqui invertido, uma saída aqui para eliminar os gases, né? E a outra tubulação vai servir uma ducha aqui, por exemplo, aqui vai ter um lavatório, aqui o chuveiro, a pia, e nessa parede aqui que nós estamos vendo, seria do lado de lá, a área de serviço, então para lá vai ter uma saída para o tanque e para outras serventias, né? Então isso é muito simples, aqui não tem muito o que errar, mas existem casos que realmente a tubulação pode fazer muitos caminhos, às vezes tem 2 banheiros na casa, ou 3, 2 banheiros sociais, um banheiro de serviço, e tem uma área de serviço mais afastada, e tem também um outro apartamento. Então, realmente, é preciso fazer vários ensaios para procurar essa questão da vazão máxima e da pressão máxima. A solução, então, no caso tem a condição imposta, é que a perda de carga hidráulica seja mínima. O que é a perda de carga hidráulica? Ora, quando a água na tubulação passa por um redutor, muda de direção, vai tendo vários percursos, ela vai perdendo aquela pressão. Então, chamamos a isso a perda de carga. Então, em cada traçado que estamos ensaiando, pelos diferentes elementos que o traçado tem, vão haver diferentes perdas de carga ao longo do traçado. Uma curva, redução de diâmetro, registro, então tudo isso direitinho, já vimos, falei agora, acarreta essa perda de carga. Essa perda de carga em cada elemento do traçado já foi determinado por experiência. Então o que se vai fazer é, sabendo que essa curva de raio longo faz uma perda de carga de tanto. Então, para que isso serve? Nós vamos, então, em função disso, criar esse conceito, né, usar esse conceito do comprimento virtual, traduzir essa perda de carga num aumento do comprimento da tubulação, correspondente àquela perda de carga ocorrida, né? Então, às vezes, uma curva muito fechada vai produzir uma perda de carga maior do que uma curva de raio longo. Então, esse acréscimo do comprimento do tubo, né, da tubulação, devido ao raio curto, raio de menor valor, vai acarretar um acréscimo do comprimento
da tubulação real maior, né? Portanto, a solução que estamos vendo é determinar o comprimento virtual de cada estrada, de cada traçado, desculpem. A correspondente perda de carga de cada parte é traduzida em um acréscimo do comprimento real. Já falamos sobre isso. E a tomada de decisão, então, qual vai ser? Dentre as várias alternativas de traçado da tubulação, a melhor é aquele traçado de menor comprimento virtual. Então, seleciona-se aquele, sabe-se que estamos fazendo o melhor projeto possível. Agora, no caso de uma estrada, como selecionar o melhor traçado de uma estrada? Então, nós já sabemos, né, ao longo de todas essas aulas, que há vários aspectos que influenciam a seleção do traçado de uma estrada. Pode ser rodovia ou ferrovia. Um deles é o impacto ambiental. Já falamos sobre isso, a sua importância e como se pode, vamos dizer assim, as ferramentas usadas para determiná-lo, a base cartográfica, imagens de satélite, tudo para ver como é que aquela estrada está interagindo com o meio ambiente. O outro aspecto é o trabalho mecânico despendido no percurso. Então, dependendo do traçado da estrada, o veículo, ônibus, caminhão ou trem, para fazer aquele percurso, ele vai gastar mais ou menos energia, né? Ele vai despender um trabalho mecânico ali diferente em cada alternativa de traçado. Um outro aspecto é o tempo gasto no percurso. Então, por um caminho ou por outro, o tempo de percurso é diferente. Então, isso também é um aspecto que influencia na estrada. Esse tempo gasto no percurso, ele interessa muito a caso de transporte de passageiros. O passageiro valoriza muito essa questão do tempo de percurso. Se por um caminho lá o ônibus leva 40, 30 minutos, uma hora menos do que o outro, ele prefere esse traçado que ele pode chegar em menos tempo ao seu destino. E tem também a questão do consumo de combustível, né? Quanto menos consumo houver, melhor, né? Então vocês já andaram em estradas e já perceberam que um caminho, né, o traçado, o carro de vocês, por exemplo, consome 10 litros de gasolina, 1 litro de gasolina ele percorre 10 quilômetros. Num outro tipo de traçado mais tortuoso, mais montanhoso, ele vai gastar mais gasolina do que aquilo. Então, sob esse ponto de vista do consumo de combustível, também é preciso levar em conta. E há também a questão do custo de implantação da estrada, né? Um traçado ficará mais ou menos oneroso, né? Dependendo dos aspectos ali topográficos, geológicos e outros que nós já falamos sobre isso numa das aulas anteriores. Vamos falar agora, nesta aula, do comprimento virtual devido ao meio ambiente. Nós já apresentamos essa imagem de satélite e nós temos aqui várias alternativas de traçado ligando esse par de pontos extremos. A estrada pode ser muito grande. Quer dizer, nós podemos ter várias imagens como essa a cada par de pontos obrigados de passagem ou de condição aqui. Mas o que se falar para cá vale para toda, né? Estamos tratando de estradas de grande extensão. Então, cada parte do meio ambiente que vai sendo cortada pela estrada, ela será traduzida em um acréscimo do comprimento real da estrada. O comprimento real da estrada é esse L0.
comprimento real da estrada é aquele que já tratamos em aulas anteriores, é a soma dos trechos retos e dos trechos curvos ali do traçado. E olhando assim a imagem, analisando essa questão, por exemplo aqui, vai se ver que o traçado pode cortar um trecho de mata em diferentes comprimentos, e outro menor ou maior, e a natureza dessa mata, será que é de uma reserva biológica? Isso é levantado, é identificado. Então, se for uma reserva biológica cortada, esse comprimento correspondente a essa reserva biológica é medido e vai sendo usado, né, esses acréscimos para aumentar o comprimento real. Então, coloquei aqui, segundo a importância da parte cortada, o acréscimo ΔL será maior ou menor, né? O acréscimo do comprimento que corte uma reserva biológica, imagine que eles sejam do mesmo tamanho de um cerrado. Mas atribui-se ao ΔL da reserva biológica um acréscimo do comprimento real da estrada maior do que esse do cerrado, né? É lógico que isso tudo é feito com base numa discussão entre vários engenheiros, vários técnicos, ambientalistas. Isso tudo é um trabalho de equipe para determinar esses pesos que vão sendo dados à parte cortada. Então nós temos aqui um ΔL1 correspondendo à reserva biológica e etc. E o comprimento virtual devido ao meio ambiente, LV ambiental, vai ser a soma de todos esses ΔLs. ΔL1 mais ΔL2, vão se somando todos esses elementos. Então, o comprimento virtual devido ao impacto ambiental no meio ambiente é levantado para todas as rodovias e ferrovias. Todas, cada uma tem esse comprimento virtual levantado. Nessa parte, esses sistemas de informação geográfica, essas novas tecnologias, são de grande importância, o AutoCAD, esse software civil 3D, porque já permitem ali uma medição dos comprimentos, medição de áreas, e vão ser usados também depois para a questão de, tendo suas ferramentas de análise, para se chegar a conclusões. Então, ao final desse estudo do comprimento virtual, fazemos um ranking dos traçados em relação a esse tema, vendo qual os maiores ou menores comprimentos virtuais devido a esse impacto ambiental para futuras instalações. Então, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se gostaram e se estão gostando, por favor, indiquem-no, compartilhem-no com seus colegas, divulgar esses conhecimentos e fazer o nosso canal crescer. Se ainda não estão inscritos, inscrevam-se e assinarem aí no sininho para que recebam as novas aulas que vão sendo divulgadas. Então, até a vista, pessoal.